Máquina, está a gravar. Vamos então ao sétimo episódio aqui do nosso Em-Jogo. Hoje vai ser um episódio aqui curtinho, porque nós perdemos todo o tempo, investimos todo o tempo que tínhamos para a gravação a falar e pormos a vida em ordem e a falarmos Em das cima coisas. da mesa. Vamos a isso. O que é que eu queria hoje aqui falar contigo? E antes de mais, para quem nos estiver aí a ver desse lado, obrigado. O que é que eu queria falar hoje aqui contigo? Vamos falar, e gostava de falar contigo relativamente a termos um salário ou não enquanto empreendedores e a forma como fazemos a gestão desse salário e desse dinheiro. Porquê? Quando nós temos sócios, se calhar, e agora dando já o meu enquadramento, quando nós temos sócios, se calhar é fácil de fazer esta gestão, porque o dinheiro efetivamente não é de nenhum, é da empresa, e depois temos que nos sentar os três para decidir o que é que vai ser feito aquele dinheiro, é dividendos, é salários, aquilo que for. Mas agora, quando trabalhamos enquanto freelancers, acho que pode ser um bocadinho difícil nós fazermos essa gestão e fazermos a dualidade de o que é dinheiro nosso, o que é dinheiro da empresa. Porquê? Eu vejo muitos freelancers, e porque o dinheiro de um freelancer cai diretamente na conta na maior parte dos casos, vejo muitos freelancers não terem uma visão de escalabilidade, e isso está bem e está mal, mas eu já te vou pedir a tua opinião, porque sei se tens uma opinião muito própria relativamente a isso. E dois, vejo muito freelancers que o dinheiro cai na conta, é dinheiro meu, pá, a nível de impostos o regime funciona um bocadinho diferente, eu estou a ganhar este dinheiro, pá, posso comprar já um mega carro ou comprar roupa de marca, etc. E isso faz-me um bocadinho de confusão, não por não estar certo, porque cada um é dono do seu dinheiro e está tudo bem quanto a isso, mas porque acho que falta um bocadinho de planeamento. E é sobre isso que eu queria aqui falar contigo. Mas olha, passo-te a palavra. O que é que tu achas disso? Retiras salário? Vou-te mostrar isto de outra logística, ok? Obviamente que tira um salário, claro que sim, também tem que ter algum dinheiro a entrar, como é lógico, mas acho que tu chegas a um ponto, primeiro que tudo, o primeiro ano, se não tiveres a logística de realmente organizar, é tudo muito giro, porque é a isenção de IVA. Pronto, até essa questão, tu sentes realmente aquela liberdade que já não estás preso simplesmente a um salário e vês o dinheiro a entrar e realmente vês que é mais dinheiro que propriamente se calhar estás a ganhar o salário mínimo na empresa, ou no caso de ganhar X e depois passas a ganhar Y, que é muito mais. Mas acho que deves fazer um exercício e esse exercício dá-se ao facto de, por exemplo, começares a colocar uma margem. E o que é que eu quero dizer com isto das margens? Tu eventualmente, quando começares a exercer o IVA, tu vais ter que pagar o IVA. Pronto, ou seja, tu já vais ter que indexar aqui uma conta de IVA e saber que vai para lá algum dinheiro e teres essa organização tanto mental como palpável de vai haver um momento em que eu vou ter que o pagar. Pronto, já por aí tu vais ter que organizar as contas. E depois é honestamente tu tens a preocupação de realmente gerares aqui algo que dá lucro, que tenha rentabilidade, que queiras fazer um fluxo de caixa, que queiras fazer um investimento, porque enquanto freelancer, quando começamos, podemos ser sozinhos, mas as coisas depois podem evoluir para uma eu agência e de uma eu agência para uma agência, e quando tens uma agência tens que ter fluxo. E obviamente tens de ter a segurança de poder pagar a alguém. E este é o caso mais palpável que eu tenho, que eu não consigo opinar sobre montar, por exemplo, uma mega empresa multinacional, porque o que eu ouço sempre é que muitos sócios não se pagam salários e que têm o objetivo de colocar super volume, contratar a pessoa, depois de uma pessoa passa para duas e se calhar só ao final de 5 é que se paga um salário. Mas tem um objetivo se calhar muito maior que o que propriamente eu possa ter, ou seja, a nível de modelo de negócio. Agora, é também estar bem com isso, entendes? É que muitas vezes falamos, tens o objetivo de faturar 100k a ano, 1 milhão a ano, ok, qual é o caminho para isso, entendes? E depois pensar também no que é que queres para ti. Obviamente que eu trabalho para ganhar dinheiro, toda a gente faz isso, no final do dia tu queres ganhar dinheiro. Agora, é também olhares com o propósito de, vou-te dar o exemplo, por exemplo, do caso do carro. O dinheiro que eu vou investir no carro provavelmente não dá para investir em 4 ou 5 pessoas que a longo prazo vão trazer mais dinheiro ainda e se calhar atraso 2 anos e compro na mesma o carro. Entendes o que eu quero dizer? Como também podes estar ok em comprar o carro, mas se calhar vais ficar limitado noutra questão. Entendes? Eu próprio, quando eu posso abrir o jogo totalmente porque estou bem com isso, e há um bocado em off estava-te a explicar essa situação.
Estás a ouvir? Pensei que isto tinha dado um corte. Todo. Eu investi sim num carro para resolver a minha vida nessa questão. Comprei um bom carro para mim, não é um carro topo de gama no caso, não estamos a falar de Ferraris nem nada disso, mas comprei um bom carro para mim, mas com a perspectiva de resolver. No entanto, eu fiz logo o exercício de o carro não me prejudicar em todo o resto, que foi o quê? Eu tenho este valor disponibilizado para isto, eu não vou fazer, ou seja, eu não vou pagar mais que isto por um carro, porque o restante depois vai ficar prejudicado. Ou seja, o que é o restante? É investir na empresa, é colocar gente a trabalhar, é fazer os meus próprios investimentos, é mais tarde se querer ir para uma casa, é em torno de, ou seja, em perspectiva de casal, o que é que pode influenciar e não pode influenciar. Ou seja, tudo isso para mim é um exercício que eu próprio fiz. Obviamente que alguém possa estar a ouvir isto e dizer assim, pois, mas meteu-se logo a comprar um carro. Ok que essa ideia possa ser, ou seja, a maior parte das pessoas pensam dessa forma, mas se calhar, eu por exemplo, tu podes me ver de Ferrari, mas eu antes de comprar o Ferrari podes ter a certeza que o facto de eu ter Ferrari nunca vai influenciar negativamente o restante da minha vida. Entendes o que eu quero dizer? Ou seja, eu muitas vezes digo isto aos meus colegas, no momento em que eu comprar um Ferrari, um carro topo de gama, tudo o resto que eu tenho como objetivo já tem que estar cumprido. E tudo o resto é o carro não ser o core, estás a entender? É um capricho. Ou seja, eu para ter esse capricho na minha vida é porque tudo o resto que está para trás está muito bem salientado, está muito bem estruturado, as coisas estão a acontecer. Entendes? E acho que esse exercício, e eu vou dizer isto, pronto, vou falar que ontem vi um vídeo do Celso lá às casas a dizer: vocês criticam por mostrar os carros, mas isto veio tudo do meu suor. Entendes? Eu, por exemplo, não sou uma pessoa de valorizar essa questão de mostrar os carros, os jatos e tudo mais, mas entendo em parte a ideia dele, sabes? Do género, eu vou deixar de mostrar uma coisa que fui eu, ou seja, saiu do meu corpo. Entendes? Pá, eu em parte entendo isso. Também tenho outra opinião em relação a isso que não vou estar aqui a dizer em live, porque acho que é um bocadinho fria e perigosa, mas lá está. Cada um tem a sua maneira de ver as situações, mas eu acho que o Celso tem os carros neste momento e não os tinha antes, porque antes ele estava focado era realmente a meter mais pessoas, fazer um império. Ou seja, acho que a questão do carro em si deve-se muito por isso, por aquilo que tu tens como objetivo. E eu até te vou dar um caso prático. Um amigo meu comprou uma moto e estávamos sempre a chatear: ei, compra uma moto, meu, compra uma moto, vamos andar os dois de moto. E eu já lhe disse, tipo, mano, eu para comprar uma moto e dar-me ao luxo de gastar agora 5.000 euros numa moto, pá, eu ia estar a refutar todo aquilo que eu quero fazer neste momento. Entendes? Porque eu gasto, se calhar, 5.000 euros numa mentoria que me vai levar muito mais longe a nível de faturação, e gastar, por exemplo, na moto que é prazer momentâneo, a realidade é essa, ia ser o mais felizardo, sem dúvida alguma. Ia ficar super feliz de comprar a moto. Mas não é aquilo que eu tenho como objetivo neste momento. E acho que às vezes falta-nos essa maturidade, de encontro ao ponto que estavas a falar, a não ser que tu estejas muito bem resolvido aquilo que queiras fazer, e quando dizes, por exemplo, ao mundo que vais fazer isso, pá, honestamente também tens de estar preocupado muito com a opinião alheia, não é? Mas se tu estiveres bem ciente daquilo que queres fazer, e se fizer sentido pagar-te um salário ou não, acho que deves ir avante. Agora, lá está, depende muito do objetivo que tu tenhas. Agora, eu acho que tu deves sempre pagar-te um salário, ok? No início pode ser muito complicado, pode, mas eu também já quis meter gente dentro da casa a contratar e eu nem tinha capacidade para isso, ok? E abdiquei no início quando errei e coloquei gente da casa. Houve meses que houve ali, pá, tu podes até rir no facto de eu dizer isto, mas foram ali 6 mesitos em que eu não pagava grande coisa, estás a entender? E eu tinha os 2 trabalhos, trabalhava numa empresa e ganhava muito pouquito ainda de freelancer, e eu ainda tinha que ir buscar parte ao salário da empresa que me pagavam para pagar a essa pessoa que estava comigo. E deu torto.
Pá, mas foi uma aprendizagem enorme para mim, entendes? Foi muito bom ter acontecido isso. Agora eu olhando, na altura, pá, eu meti as mãos à cabeça, mas lá está, a minha prioridade, por aquilo que eu via acontecer e por aquela projeção futura, foi, não, eu tenho que ter capacidade de ter alguém para me dar ajuda e eu consegui ter tempo para meter fazer mais vendas, e isto é tudo uma bola, porquê? Porque no final do dia, eu metendo mais vendas, meto mais clientes, é mais dinheiro a entrar, meto mais pessoas a trabalhar e quantas mais cabeças tiver, melhor. Sim. Isto para fazer crescer a empresa é isto, ponto. E está mais que explicado, está mais que experienciado isso, tu vês isso acontecer, toda a gente faz isso que monta impérios, ou seja, é aquilo é um bocado a prioridade que tu tenhas, porque eu acredito que eventualmente se comprares um carro quando é mais cedo demais, ou melhor, não é comprar um carro, é comprar um dito carro, ok? É isso que tu tocaste. Se calhar pode estragar um bocadinho a projeção futura, mas lá está, eu não sei o que é que se passa dentro do negócio dos outros, espero bem que no momento em que houver essa compra é porque todo o resto já está ali a andar muito, muito, muito bem. Mas lá está, se tiveres capacidade de pagar pelo menos um pouco, acho que sim, acho que faz todo sentido, porque senão também não vives, man, tens contas para pagar no final do dia, não é? Mas é um bocado, lá está, eu não montei logo uma empresa grande, mas entendo que quem o faça tenha que o fazer dessa forma, de não se pagar o salário. Agora, enquanto freelancer, é muito fácil tu começares a ganhar muito dinheiro. A realidade é essa, quando começas a fazer um bom trabalho. E tu tens a maturidade de perceber que nem todo aquele dinheiro é teu, quanto mais cedo a tiveres, ótimo, ok? Eu tenho o PVP, aplico uma margem, dessa margem eu já sei para onde é que o dinheiro vai, ok? Mas no início não fazia isso. No início não fazia isso. Queres traduzir essa sigla que disseste do PVP? Para quem nos estiver a ouvir? Ou seja, tenho o preço do serviço em si, e além disso ainda tenho a margem, como é lógico, de que quero aplicar ao preço, porque nós sempre que abrimos uma empresa, nós temos um sócio até a fecharmos. E se vocês podem estar-se a perguntar, mas não tem. Vão ter sempre um sócio ali sempre a bater-vos à porta, e então quando falhar alguma coisa ele é o primeiro a mandar-vos logo uma mensagem. Ou seja, há sempre essa preocupação do meu lado, que é, tu aplicas um serviço de 500 euros e se tu passares a fatura 500 não vais pagar os 500, amigo. Tu não vais ganhar os 500. Tudo isso, tens o IVA, fora isso tens o lucro que tens que pagar ao teu sócio, ou seja, não é nenhuma brincadeira abrir uma empresa. E para alguém que nos está a ouvir, que ainda esteja a iniciar ou algo do género, quanto mais cedo tiveres, podes não ter um retorno financeiro que faça sentido neste momento fazer essa divisão, ok? Porque há valores que realmente são tão irrisórios que não faz sentido algum, mas já tens essa preocupação e já tens na tua cabeça que eventualmente isso vai ter que acontecer, é ótimo. Então, acho que é uma preocupação que hoje em dia é cada vez mais necessário ter, porque acho que há muito empreendedor a nascer. Acho que estamos numa era, num ano que o pessoal realmente percebe que enquanto freelancer a vida corre muito melhor. Eu vou colocar o corre muito melhor entre aspas, acho que as pessoas vão entender o que eu quero dizer, do que propriamente estar a trabalhar numa empresa. Mas atenção, não estou a desmerecer nada, porque em off até te contei que tive realmente a questão de ir para uma empresa neste momento, dentro dos horários propostos, mas porque para mim faz sentido e tenho todo o gosto em ir e fazer aquilo que eu mais amo fazer. Mas sim, acho que deve haver toda uma preocupação de, antes de qualquer momento comprares algo que não te vai trazer retorno, vamos colocar assim, tem que haver uma preocupação daquilo que realmente importa fazer, implementar e fazer crescer e realmente trazer-te mais retorno financeiro do que propriamente algo momentâneo, de prazer momentâneo. Top. Olha, acho que é um bocadinho isso. Então, relativamente a isso. Força. Rasga. E antes disso, vou-te complementar aí uma coisa. Tu disseste que é, neste momento, e se calhar 2026 vai ser um dos pontos de inflexão para começarmos a ter muito mais empreendedores e muito menos pessoas a trabalharem por conta de outrem. Porque é que isso acontece? Quando vivemos num sistema em que tipicamente a meritocracia não funciona
e tu começas a fazer seja o que for com um teto, é normal que o trabalhador se torne empresário. Porque o trabalhador vê o patrão a ter bons lucros, a crescer, e ele não consegue progredir na mesma moeda. Isso é bom, porque damos asas aqui ao empreendedorismo, e é também muito mau, porque tens o trabalhador que não tem skills de negócio e que não tem nenhumas bases a tentar fazer o mesmo do patrão, que se calhar está há anos e anos com experiência naquilo, ok? Não é aqui a defender nenhum dos dois lados, mas vemos isso muitas vezes acontecer em ramos tipicamente mais técnicos. E eu que trabalho diretamente com isso, o instalador de painéis solares que trabalha para uma grande empresa e que decide abrir a sua própria empresa nesse ramo e que passado, se calhar, 1 ano ou 1 ano e meio, que é e o tempo médio das empresas, acaba por voltar ao ponto inicial e voltar a trabalhar por conta de outrem, porque efetivamente não conseguiu gerir fluxos de caixa, não conseguiu gerir aquilo que eram as economias do negócio, porque ele efetivamente, aquilo que ele sabe, aquilo que ele tem conhecimento, é o conhecimento tácito de ir ao terreno e aplicar, Certo. não tem conhecimento de gestão, viu que não conseguia progredir enquanto colaborador, quis ser empresário, mas não conseguiu ser empresário e voltou ao início. Ou seja, sim, se calhar 2026 vai ser esse ano, e para mim, e não fugindo aqui ao tema, mas a inteligência artificial vem ajudar também muito nisso, que é, tu podes não ter conhecimento de gestão e a inteligência artificial vai-te dar a mãozinha nessa parte para que tu consigas efetivamente aplicar o teu serviço, mas se calhar, e eu muito me engano, mas daqui a pouco tempo, ou seja, se calhar até falando de 2027, 2028, pensando no tempo médio de uma PME, vais ter muitas pessoas que estavam como empresárias, empreendedoras e que vão voltar ao ponto de partida. Esta é a minha opinião. Só fazendo um parênteses, desculpa. Acho que isso vai acontecer e não sei se foi contigo que comentei isto ou não, mas também ouvi uma opinião com muito em base naquilo que tu me acabaste de dizer, e eu acredito que isso vai acontecer porque eu acho que as empresas também abriram os olhos e agora valorizam cada vez mais os bons trabalhadores, digamos assim. Ou seja, e isso é ótimo. Que têm a vontade de fazer mais e que realmente Sim. queriam crescer, esses vão ser valorizados e não vão ter, se calhar, a necessidade de sair para se sentirem valorizados. Exatamente. Tu próprio tiveste agora o caso que eu te contei em off da empresa realmente ver que, pá, nós para termos isto precisamos de pagar um salário desta forma. E eu fiquei surpreso por essa situação porque há 4 anos, quando eu estava nas empresas, eu ganhava um salário mínimo, ou seja, a minha área era muito mal paga. Só que lá está, isto depois varia de perfil para perfil, como é lógico, do que a pessoa entrega e não entrega. Mas era só um parênteses que queria fazer porque faz todo sentido o que tu acabaste de dizer. Top. Olha, vamos então acabarmos aqui o assunto que estávamos a dizer. Qual é que é a minha opinião? Acho que em Portugal, muito fruto daquilo que tem sido o crescimento do empreendedorismo nas redes sociais, que mais uma vez tem as suas coisas boas, mas temos se calhar vindo a romantizar a ideia de que isto precisa de ser um jogo sofrido. De que, pá, não podemos tirar dinheiro, temos que manter tudo dentro da empresa, não vamos tirar dinheiro, vamos manter tudo dentro da empresa, vamos crescer a empresa, vamos lá estar a contratar 4, 5 pessoas antes de tirarmos o nosso salário. E eu durante muito tempo caí nesse romantismo também. Porquê? Estou bem, pá, tinha a Alterra, vendi a minha parte da Alterra, fiquei aqui com uma boa bolsa financeira, estou bem relativamente a isso, não preciso me preocupar muito. Neste momento da Agents, apesar das coisas estarem a correr muito bem, que começam agora a correr muito bem, continuo a não ter um salário, mas depois olhei, por exemplo, para a realidade dos meus sócios. Estão os dois a abdicar, se calhar, de uma carreira corporativa para construírem aqui a vida deles. Estão em fases da vida completamente diferentes das minhas. São os dois mais velhos. Têm os dois a vontade de ter casa própria, de se mudarem para algum sítio, de começarem a construir a sua vida. E a minha perspectiva mudou um bocadinho por causa disso, que é, qual é a necessidade de eles estarem, efetivamente, se as coisas não estão a correr bem e se eles estão a conseguir escalar, se estamos a conseguir escalar a empresa, até já estamos a contratar, qual é a necessidade de eles estarem a tirar um salário mínimo e de estarem a aprender dessa forma, ok? Se nós realmente temos cash flow para que seja mais do que isso, a minha mentalidade tem vindo a mudar um bocadinho, que é, efetivamente, se eles vão fazer bom uso ao dinheiro e lá está, estão a começar a vida deles, porque é que eles vão estar a aprender com um salário mínimo? Ou no caso, que nem era o salário mínimo, era o salário mínimo de lei, que era os 500 e qualquer coisa euros por mês, que é o mínimo que é permitido pagar por um part-time. E a minha visão tem mudado um bocadinho relativamente a isso.
vou manter se calhar a minha postura durante alguns meses de não tirar salário para mim? Pá, se calhar vou manter essa postura, mas lá está. É algo que acaba por vir de mim. Agora, quando estamos a trabalhar num contexto em que trabalhamos com outras pessoas e temos outros sócios, acho que não é algo que precise de ser imposto. De, olha, Eu acho. Bora manter tudo aqui dentro da empresa para escalar. Não, as pessoas têm as suas necessidades. E dependendo da fase da vida, Certo. tu vais precisar disso. Lá está, não preciso, ainda não tenho casa própria, se calhar planeio ter casa própria daqui a 1 ano, qualquer coisa por aí. Até agora, para agora não preciso, mas muito provavelmente vou precisar. E nessa altura vou querer ter um salário que me compense, muito provavelmente, estar a investir tantas horas por mês e estar a construir a minha empresa e estar a construir o meu negócio. E que seja um salário, acima de tudo, que também compense, tendo em conta o ganho futuro e a projeção de ganhos futuros, ao mesmo tempo que me compensa no agora não estar a trabalhar numa das Big Four, por exemplo. Esta é a minha visão, tem vindo a mudar, mas esta neste momento é a minha visão. E vai certamente mudar com o tempo para aquilo que tu achas que faz sentido a longo prazo. Não de momento, porque isso vai nos levar sempre a mudar a nossa opinião. Isso não é, a meu ver, também racional ou lucrativo. Ok? Vamos colocar assim. E quando eu digo lucrativo, até pode nem ser essa a palavra, porque isso podem ligar realmente a questão do valor financeiro, mas eu digo um benefício próprio futuro. E o que é que eu quero dizer com isto? Vocês os três, tu e os teus sócios, honestamente sentarem-se e realmente perceber aquilo que pretendem. O caso de exemplo mais prático que eu posso ter, obviamente que isto não é uma empresa, mas vamos colocar assim a questão de ir morar com a minha namorada, no caso. E eu, por exemplo, estou a passar agora a fase em que muitos dos meus amigos estão a ir morar juntos e toda a gente está à procura de casa. E obviamente que aquilo depois suscita-te a questão de why not também, entendes? Só que eu estou tão bem resolvido nessa questão de eu sei quando é que eu quero fazer, obviamente que se aparecer algo que faça sentido ou até como investimento, é a única situação que me possa fazer pensar, mas eu sou uma pessoa que é muito organizada nesse sentido e não estou a dizer que os meus colegas que o estão a fazer não são, atenção, são momentos diferentes da vida, mas na minha cabeça eu já tenho muito bem estruturado quando e como. Agora, a vida não funciona sempre assim, lógico que não. A minha namorada, por exemplo, posso confidencializar a ti e a quem está a ouvir, ela por ela ia mais cedo, entendes? E eu estou bem com isso, só que eu para ir mais cedo já tenho que ter outra alavancagem, entendes? E eu estou a trabalhar para ter essa... Depois se quiseres eu corto esta parte. Não, está tudo certo, estou à vontade com isso. Porque acho que é um exercício que as pessoas devem fazer, acima de tudo, entendes? Acho que as pessoas, não por estímulos, ok? Ou não só por estímulos, mas não é porque, gostava bué. Porque isto na vida não funciona assim, não é por nós gostarmos muito de uma coisa que agora tem que acontecer. Mas eventualmente é realmente pensar a longo prazo, é como organizar umas férias, e tu não vais estar tipo, pagas logo tudo, não é? Tu queres fazer umas férias daqui a 1 ano com a projeção de comprar as cenas em setembro, se calhar vais agora poupar até setembro um X valor para depois... Ou seja, eu funciono muito assim. Pode haver a gente que está a nos ouvir que pode não o fazer e está tudo certo, mas eu tenho a necessidade de ser assim. E o que eu quero dizer com isso é tu sentaste também com os teus sócios e realmente perceber aquilo que vocês têm como projeção, porque uma coisa é falar, sim, outra coisa é realmente estar estipulado. É ter a obrigação de, gente, nós não vamos comprar carros pela empresa, eu vou voltar ao tema dos carros, porque eu até ouvi um podcast sobre isto desta forma, que foi, nós combinamos, podem comprar uns carros jeitosinhos para vocês, porreiros, que deem conforto, mas não vai ser luxo, não vamos falar tipo de luxos muito altos, mas eles antes até de comprarem esses próprios carros, eles já tinham tudo muito bem estipulado antes, que era, isto para acontecer, nós temos que estar assim. No momento em que isto acontecer, nós aí podemos pensar nessa questão. E acho que honestamente, é mesmo esta frase, para acontecer isto, nós temos que já ter isto. E eu não digo a nível financeiro, não é isso que eu me refiro, eu digo a nível de estrutura. Ser saudável para o próprio negócio. E é isso que eu estava-te a dizer. Eu, por exemplo, para investir a nível... Desculpa, não ouvi. Essa estrutura pode ser financeira.
Ou seja, esse E objetivo... essa estrutura pode ser financeira, como é lógico. Porquê? Porque antes disso, tu, se calhar, já investiste em mais 5 ou 10 cabeças, e então aí já te dizes assim, ok, eu agora precisava, posso agora já respirar mais um bocadinho, já posso começar a pagar um salário, ok, começar por aí. De pagar um salário consigo aumentar mais um bocadinho, então bora lá. E acho que é essa projeção que eu próprio também faço comigo. Eu tenho o dinheiro que me entra como agência e freelancer, que depois tem essas repartições, eu coloco tudo num sítio. Obviamente tenho as minhas despesas e interessa-me pagar essas minhas despesas e depois coloco um X para gastar mensalmente. E mesmo assim não o gasto todo e volto outra vez para o mesmo sítio. Ou seja, eu faço essa gestão. Eu faço essa gestão comigo mesmo. Obviamente que quanto mais... depois, obviamente que isto a nível burocrático e contabilístico e tudo mais vai interessar organizar de outra forma, só que eu já estou preparado para isso. Com o momento que chegar de abrir, vamos supor, imagina que abrir uma sociedade em cotas, eu já estou preparado para isso. Agora, no meu caso, provavelmente não vai fazer sentido essa questão, mas ao caminho que eu estou a traçar, já sei quais são as várias evoluções da própria agência, eu já sei o que é que me espera. Então eu já saber o que é que me espera, eu já tenho, por exemplo, as coisas todas preparadas nesse sentido. E acho que as pessoas devem ter essa organização e sentar-se e realmente fazer as perguntas difíceis sobre aquilo que é que querem fazer. Porque isto acaba por ser um bocadinho é jogar o jogo da melhor forma, sim, mas não andar aqui a brincar, porque no momento em que as coisas começarem a entrar ou seja, o Estado entrar, o jogo é sério, ok? Não andamos aqui a brincar, e as pessoas pensam que é muito fácil ser freelancer ou começar por freelancer e depois avançar para uma empresa, mas o jogo é diferente. Obviamente que é o que toda a gente diz, é muito mais seguro, estás numa empresa. Seguro, tipo, trabalhas das 9 às 6, tens o teu salário, tens os teus subsídios de férias, ou seja, tens contrato de trabalho e está tudo certo, mas também podes ser mandado embora também, como é lógico, né? E ficas sem trabalho, mas ainda assim tens fundo de desemprego. E hoje em dia, e desculpa interromper-te, hoje em dia, e só para não nos alongarmos muito tão bem, acredito que lá está, seguindo aquele roadmap que estávamos a falar há pouco, que é, se neste momento muita gente está a ser empreendedora para amanhã passar a ser valorizada pelas empresas e voltar às empresas, daqui a 5 anos com a inteligência artificial nós não sabemos qual é que vai ser a realidade. E a realidade é que se calhar trabalhar numa empresa daqui a 5 anos vai ser extremamente arriscado. Por isso qual é que é o caminho? E, efetivamente, nós, se queremos ser empreendedores, e esse nível monetário se calhar vai ser o caminho que mais recompensa e que mais nos dá certezas, mas é preciso desenvolvermos essas skills. E se tivermos essas skills, se tivermos a vontade, então não faz sentido. No longo prazo estamos a correr o risco de trabalhar por uma empresa, correndo o risco de ser substituídos por IA mais à frente, e então bora dar aqui o shift. Eu acho que nesse ponto, eu acho que vai existir mais empresas como a tua. No caso de não querer realmente substituir pessoas, mas sim procurar se calhar ter pessoas que eventualmente usem a seu favor, em parte, a própria IA, ok? Mas lá está, não fazendo com que se tornem burras ou preguiçosas nesse aspecto, entendes? Acho que o ser humano que conseguir replicar isso, ou melhor, não replicar isso, de ser burro e preguiçoso, porque às vezes até dou por mim em várias situações que se passaram no passado, de usufruir da ferramenta e realmente tornar-me lazy, e entrar naquela ideia de achar que estou a ser ainda mais produtivo, mas o meu cérebro não estava a pensar. E eu chamo mesmo a atenção a essa questão porque é realmente uma linha muito ténue, a questão de ser preguiçoso e ser mais produtivo ao usar IA, ok? E depois é dos teus valores. É tema para outro episódio até. Sim, sem dúvida. Mas acho que eu termino este episódio dizendo que tocando já nesse ponto da IA, vai dos teus valores morais, honestamente. Acho que os valores que tu tens na tua empresa, e eu sei disto, porque senão provavelmente não estaríamos com uma relação tão próxima como estamos, e o que me realmente fez ver que tu és um ser humano muito bom, muito puro, é realmente tu dizeres que montaste o que montaste e chegaste a um ponto de dizer assim, isto não vai substituir ninguém. E eu mal ouvi tu dizeres isso, eu disse, ok, este gajo pode demorar a chegar mais a um objetivo, porque
é muito mais fácil chegar a uma empresa e dizer, amigo, você despede XYZ e continua a faturar ou até fatura mais com IA, e a pessoa obviamente que vai regalar os olhos. Então tu chegares a essa pessoa e dizes que além do que já paga, se calhar vai pagar mais por uma solução, a pessoa pode um bocadinho abanar a cabeça. No entanto, vai haver empresas que batem certo com os teus valores, nesse sentido. Isto é um jogo. E eu acho que o jogo também vai mudar um bocadinho nesse sentido, porque as pessoas também se revoltam. E acho que é um bocado por aí. Mas isto é um tema para outra conversa. Exatamente. E enquanto não se revoltarem, ainda vai haver muita gente a ganhar dinheiro com isto. Exatamente. Olha, assim sendo, para fecharmos aqui o nosso episódio, resumo daquilo que foi o nosso tema. É planeamento, ok? Planeamento, minha gente. É nós definirmos aquilo que é o nosso objetivo e posso-vos dizer, naturalmente, se calhar a melhor forma de o fazermos é a nível de estrutura, que é, eu quero alcançar X de lucro, ou ter X guardado até conseguir Y, ou então eu quero ter este X de faturação, para isso preciso deste X de pessoas, para depois conseguir fazê-lo, ok? É termos o planeamento bem feito. Relativamente a este último tema que estávamos a tocar... E atenção, e bem resolvidos com a questão de perceber aquilo que é como objetivo e priorizar isso. Priorizar isso muito antes de qualquer benefício pessoal. Isso. Acho que era só esse parênteses que queria acrescentar. Top. E deste último tópico é termos em questão que vai ser sempre muito mais fácil substituirmos um concorrente do que substituirmos alguém que está dentro da nossa equipa. Por isso o foco é aumentarmos aquilo que é a equipa, pondo mais cabeças a trabalhar connosco e mais ferramentas a augmentar essas cabeças e substituirmos um concorrente do que tirarmos as pessoas da nossa equipa e substituir por máquinas e mantermos para a parte concorrente. Acho que acaba Máquina. Gostei. Olha, malta, para quem ouvir isto, se ouviu até aqui, deixem uma tartaruga nos comentários. Uma tartaruga. Até já, máquina. Um abraço, amigo.